as luzes, por vezes elas apagam e acendem, às vezes são uma, às vezes duas ou três. Teve aquele caso, foi Porto Alegre, né? Que foi até recente. Eu acho que chegou a passar até na TV dos pilotos que eles estavam identificando um objeto e por vários dias não era o mesmo piloto. Era às vezes o outro piloto e via, e tem até no áudio a mulher fala assim: você tá vendo um objeto? Aí ela já meio que confirmando, porque ela já tinha escutado isso de outro piloto que tinha visualizado. No final, você sabe se teve algum foi uma onda daí? de aparições que ocorreu no sul do nosso país, inclusive em outros países, Uruguai, Argentina também apareceu. No nosso país concentrou-se mais nos meses de novembro e dezembro de 2022, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas finalmente ali em Porto Alegre, né, naquela regiãozinha ali. E alguns pilotos realmente comerciais viram esse fenômeno, pilotos da Azul, da Latam, da Gol, né, e depois houve um direcionamento por parte da Força Aérea para eles fecharem o bico. Alguns astrônomos vieram já com uma resposta pronta, falando que o que eles estavam vendo era o satélite Starlink, do Elon Musk. Alguns são realmente um engano, um erro de interpretação, são satélites Starlink mesmo, mas havia fenômenos ufológicos autênticos que faziam evoluções em espirais, andavam em formação, mudavam de cor, chegaram a pousar e foram vistos até seres. Isso em Porto Alegre, no Paraná. Então, algum fenômeno, uma onda ufológica estava se processando junto com outros fenômenos que eram explicados no caso do satélite Starlink. Então, tinha as duas coisas acontecendo. Só que houve a retração agora desses pilotos, provavelmente por uma ordem, para não se falar, porque o negócio popularizou tanto na internet, ali na mídia, que já estava ficando chato. Eu cheguei a fazer algumas petições junto à Força Aérea Brasileira para saber o que estava acontecendo, e as respostas deles eram bem evasivas, né, falando que não avisaram nada, que não houve nada, que não aconteceu nada. Desmentindo o depoimento dos pilotos, e a gente sabia que os pilotos chegaram, inclusive, a reportar os avistamentos que eles tiveram em voos. Olha só, tem documentado e ainda assim ocorre um acobertamento. Sim, sim. Tem aquela parada da Ursal, né, que é aquela nova ordem mundial. Você acredita que isso tem alguma relação com esse tipo de preparação para mostrar os alienígenas, os extraterrestres pra gente? Se de repente eles estão por trás disso também, dessa organização, que é essa questão de, por exemplo, a gente está sendo manipulado, controlado, que inclusive essa questão de saúde que veio nos últimos tempos tem um pouco em relação com essa questão de superpopulação, né? Que aí eles tem toda aquela conspiração, né? Conspiracionismo relacionado. Você acha que tem alguma relação com isso diretamente? Eu entendo que isso aí é teoria da conspiração, não tem como a gente provar nada. Como eu já falei, mas a gente tem que ficar com os olhos bem atentos e os ouvidos abertos, percebendo tudo, né? Porque o planeta nosso, aí são conjecturas que eu tô fazendo, tá cheio de gente, vai chegar um momento caótico que não vai ter alimento para todo mundo, então as cabeças pensantes vão ter que pensar alguma coisa. Antigamente, como que se resolvia esse tipo de coisa? Guerra? Era. Entendeu? E hoje, como que poderia ser feito? Guerra, né? Também? Epidemia? Entendeu? Então, assim, são suposições, mas a gente não tem como afirmar nada. Né? Agora, existem os poderosos? Existem. Isso desde que o mundo é mundo. Né? Existe aquele pessoal que é o dominante. E que eles podem, de alguma forma, influenciar ou determinar alguns rumos para a grande massa, né? O povão. Sim. Mas são especulações. A gente não tem nada
provado, nunca vazou nenhum nada. documento falando disso. Tem muita gente que fala muita coisa, E que inventa muita sem coisa embasamento também, nenhum. sem É. embasamento nenhum. Ufologia é algo que pra mim, pelo menos, é algo muito novo. Até então, assim, eu conheci a ufologia, através de você, até então, pra mim, era cientista, pesquisador, né? Era esses termos que eram usados pra esse tipo de pesquisa sobre OVNIs e aparições extraterrestres, né? E aí eu comecei a acompanhar seu conteúdo, inclusive o seu canal. Muito legal, cara. Muito legal o trabalho que você tá fazendo lá. E aí eu fui descobrir a ufologia, né? Que na verdade existe essa função, né? Ufólogo. Até então eu não conhecia. E assim, quanto a isso, existe alguma... Como posso falar? Algum documento oficial de ufologia hoje, assim? Científico, alguma coisa assim que nem, por exemplo... a teologia estuda ali o entendimento bíblico ali. A ufologia já é mais astronômico, mais espacial. Como é que funciona assim? Então, a ufologia, nicho? como eu falei no começo do programa, ela não é uma ciência, ela é uma paraciência. Ela depende de outras ciências para ser melhor Pra poder compreendida. ser comprovado e compreendido. Então, ufólogo, não existe uma faculdade, não existe um curso que te diplome como ufólogo oficialmente. Entendi. Em universidade. Não existe isso. Existem algumas universidades de astronomia, por exemplo, que tem dentro do seu currículo um tema que é ufologia, que são esses fenômenos que, vez ou outra, aparecem no céu. Mas você não vai ver ninguém formado como ufólogo. Então, como se forma o ufólogo? O ufólogo, ele é autodidata. Ou seja, ele se interessa pelo assunto, começa a ler livros, estuda, vai atrás, vê vídeo, lê alguns livros, vai em congressos, aprende um pouco mais, depois ele passa a fazer vigílias, a fazer suas próprias pesquisas, utilizando metodologia científica ou não, e aí ele, de repente, fala, eu sou um ufólogo, sou um pesquisador desses fenômenos ufológicos aí. E aí alguns ganham notoriedade, como foi o meu caso. Eu já tô 42 anos pesquisando ufologia. Muito tempo já. Só que eu acredito que o ufólogo, como ele existe hoje, ele vai deixar de existir em breve. Porque quando houver o reconhecimento oficial, o ufólogo vai ser apenas lembrado como alguém que fazia essas pesquisas e que lutava contra o governo e contra o acobertamento dos militares, né? Sim, vazando documentos. É um protestante. Sim. Só que, a partir do momento que for reconhecido, terá uma atividade mais importante, que vai ser aquelas pessoas que vão estar fazendo uma espécie de exopolítica. Ou seja, criando normativos para que esses seres que vão estar aqui no meio da gente, participando, tenham uma norma de conduta correta. Então, quem melhor para fazer isso, para desenvolver isso, que os ufólogos que estiveram décadas estudando esse fenômeno e a tipologia desses seres. Então, eu acredito que eu devo mudar de ufólogo para exopolítico, alguma coisa assim, entendeu? Até brinco. Olha, se você ainda não é inscrito nesse canal, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você gostou desse corte. Outro detalhe importante é que se você quer assistir esse episódio completo, o card está logo aqui em cima.